Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais um Rodricast. Hoje com o Fred Furtado. Vamos ter um bate-papo incrível aqui sobre marketing. Fredão, super thanks. Muito obrigado, aí meu por querido. você estar aqui. Sempre uma honra, cara. Porra. Você é maravilhoso. Fico vendo tuas fotos lá na internet. Muito bonito. A gente estava lembrando aqui de onde a gente se conhece. A gente fez uma campanha para uma marca de bebidas e ele representava a nossa celebridade. Foi. De Grande lá, Baianinho de Mauá, maravilhoso. Baianinho de Mauá, cara. Baianinho, O um beijo melhor pra você, meu querido. sinuqueiro do Brasil. Ele podia ensinar a gente a jogar sinuca. Eu acho que não dá. É bom ensinar a criança pra ter tempo de jogar igual ele, né? Mas eu sou jovem. Acabei E de falar aquela- pra ele que eu tô com 28 anos. Ele falou o quê? Não, rodou com o pneu murcho, cara. Trabalhou na estiva, né? Lá Muito no sol, Porto de gente. Santos. Chassi empenado, né, cara? Pô, mas meu querido, obrigado, viu, cara? Uma Cara, honra da gente porra, poder honra compartilhar minha, aqui, cara, tá bater aqui. papo com a tua galera. Você sabe o que que é legal, cara? O podcast, e você tem um, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. A gente conversa com tanta gente no dia a dia e as pessoas falam pra mim, pô, cara, eu tenho dificuldade de fazer conteúdo, mas você é o conteúdo. E eu falo sempre a mesma coisa. Se a gente pegar qualquer bate-papo nosso, gravar, é conteúdo. É conteúdo, lógico. Isso para todas as pessoas. Eu e você, a gente é comunicador, a gente tem facilidade de falar, de conversar com as pessoas, de área comercial e tudo mais. E mesmo a pessoa que não tem, se pega um bate-papo dela falando daquilo que ela ama, daquilo que ela gosta, dá conteúdo. Ou seja, o conteúdo ele tá ali 24 horas por dia. Você trabalha muito com essa parte de você representa influenciadores, né? Como que você vê essa trajetória e aí essa profissão de influencer, ela é recente. Tem o quê? 12 anos? 12, na verdade, cara, assim, o mercado surgiu há 12 anos, né? Mas a profissão não surgiu, surgiu muito depois. A profissão surgiu Porque, depois. na verdade, a profissão ela só surge diante de uma demanda. Enquanto as marcas não demandavam para essas pessoas na internet, elas não eram vistas, Sim. né, como profissão. Elas já influenciavam, assim como qualquer um influencia, porque se você tem Seu 10 meio amigos, e tal. você influencia os 10 de alguma forma. Sim. O que acontece é que esses caras canalizaram muita gente assistindo e aí as marcas entenderam que, cara, tem um caminho aí, né? Tem um cidadão novo aqui que não. Eu lembro que quando eu fundei a TubeLab, que é a minha empresa até hoje que faz isso, ela era um lab mesmo dentro da minha agência de publicidade, porque como é que vai usar isso? Como é que é merchan, não é? É mídia, é produção. A gente não sabia nem como é que contratava, como é que vendia esses caras. Eu entrei na fotografia com 39 anos, estou com 46 hoje, exatamente no momento em que as marcas começaram a contratar as influenciadoras para posar junto com o modelo. Era um caos o set, Fred. Que a modelo imagino. não gostava. E, cara, você pega uma pessoa Eu que não sabia fazer. que tem destreza em fazer como a que não sabe. Depois se sofisticaram e hoje, enfim, tem influenciadoras que posam super bem e que fazem grandes campanhas e o mercado trabalhou mais. Aquele momento inicial foi exatamente onde eu entrei. E eu, na época, falei, cara, eu vou seguir essa trajetória. E foi aquilo que me impulsionou para moda. Porque eu entrei na moda pelas influenciadoras. Pô, olha aí. Eu Isso não foi sabia disso. fantástico, isso, cara. O primeiro job, assim, que eu fiz, veio uma influenciadora, Tami Halab, beijo, querida, veio lá de Minas cobrir um São Paulo Fashion Week, precisava de um fotógrafo em São Paulo. Um amigo que era fotógrafo lá, não gosto muito dessa coisa de influência. Eu falei, Joga pra mim. Joga pro pai que o pai faz. Fui lá, fizemos uma cobertura do São Paulo Fashion Week. E aí eu fui. Crachá de imprensa, fiz tapete vermelho, fiz cobertura de desfile, fizemos um monte de entrevista, fui lá no QG do F-Hits. Lembra quando tinha o F-Hits? Tinha. Ainda tem o F-Hits, mas Tem F-Hits, na tem. época tava, tipo assim, explodindo o F-Hits. Muitas das influenciadoras que você vê hoje eram influenciadoras com 20 mil seguidores. Elas têm 10 milhões hoje, né? Desse mercado de moda. Eu vi tudo isso nascendo. Dali eu fui pro Minas Trend, que é uma feira de tomada de pedido da moda. E aí eu conheci uma pessoa, conheci outra e foi. Cara, eu falo que assim, o mercado de influência abriu todos os meus negócios pós, foi tudo por causa do mercado de influência, os relacionamentos que eu criei, as pessoas que eu conheci, as conexões que eu fiz, cara, eu acho incrível. E o que eu acho mais legal é que, diferente da televisão tradicional, que você tem a televisão sendo meio, você tem que contratar uma produtora gigante, carérrima, você tem que contratar o Cauã Raymond, né, o ator,
O influenciador, ele aglutinou esse negócio todo, né? Ele é os 3 pilares da comunicação ali. E isso aqui E isso viabilizou. daí deu isso daí deu um Isso caminho. aqui é uma produtora, É, pra quem sabe usar. exato. Não, e eu acho assim que, na verdade, quando você entende a intencionalidade, entende como é que essa máquina gira, cara, é animal. Agora também, eu acho que a gente hoje vive um momento até um pouco saturado, porque é uma profissão que parece fácil, porque ela parece ser divertida, né? E aí todo mundo acha que é bacana. Assim como você acha que é legal pilotar um carro de Fórmula 1, você não entende os problemas que pode ter para fazer aquilo, né? Exatamente. Parece ser muito fácil ser a Virgínia, Não é. né? A Boca Rosa, Não é. o Júlio Cossielo, o Igão não Eu pode conheço a pá. Bianca já. Já viajei com Tipo, ela. cara, é difícil pra difícil caramba pra ser essas caramba. pessoas, entendeu? Sim. Só que todo mundo acha que é mó baba. Que, ela só curte, ela só desfruta. É a percepção rasa, né, das pessoas. Esses dias eu conversando com uma pessoa e ela falou, poxa, eu falava, tava montando um planejamento. Ela falou, poxa, eu queria ser como a Natália Beauty. Legal, olha, a Natália tem uma rede de franquias, ela ensina um método e tal, e aí ela cria vários serviços, bota vários fellows para trabalhar e tal. Não, mas não é isso que eu quero. Eu quero a vida que ela tem. Putz, mas ela trabalha, mas ela não aparece trabalhando, mas ela trabalha muito. Não, e ela parece muito trabalhar, que essa pessoa que te quer, ela só quer a parte, só quer o recorte ideal, né? E que eu falo, e tá tudo bem também. Eu falo essa frase em todos os podcasts. Você gosta de pix ou de like? Tem estratégia pros dois. É. Você quer ter like, quer trabalhar influência, quer não sei o quê. É uma vida de compromissos. E eu tive essa mensuração exatamente quando eu viajei com a Bianca, acho que foi 2019. Teve o aniversário dela em Orlando e eu fui convidado lá pela Mônica, a mãe dela, e fui eu. Foram mais 2 amigos pessoais dela. Foi um grupo bem pequeno, assim, a gente ficou lá numa casa e eu vi de perto um momento dela em que ela tava, tipo, off. Precisava dessa reenergização. E aí eu falava pra todo mundo, cara, você acha que a vida da influencer é fácil? Não é. Porra, é difícil Porque pra é uma cacete. vida em que, cara, o seguidor cobra É. muito. A marca cobra muito. A audiência cobra muito. E aí, recentemente, eu estava vendo não lembro exatamente onde eu vi isso, mas uma pessoa que trabalha com saúde mental. Eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco. Foi um podcast que teve do Primo Rico agora recentemente. O cara é psiquiatra. Ele falou, as pessoas que trabalham com rede social, com imagem, a maioria sofre de depressão ou sofreu de depressão. Porque é uma alavancada muito forte de sucesso, com uma cobrança muito forte, e a pessoa não está preparada para aquilo, porque a trajetória é muito curta. É. Cara, e eu acho que não é nem que a pessoa não tá preparada, eu acho que ninguém tá preparado pra isso. Ninguém está preparado. É muito rápido. Vamos lá, a modelo dos anos 80, que virava a modelo da Kate capa Moss. de revista, tinha problema. A cantora que estoura a primeira música tem problema. O jogador de futebol que sai da favela e vira a estrela da camisa 10 do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, tem problema. Cara, todo mundo é assim. Ninguém tá tão preparado assim. Você acha que a fama é uma escravidão? Ih, lá vem essas perguntas aí. Quando começa com essas perguntas aí, é pra sacanear o entrevistado, viu? Não, eu não acho que é uma escravidão. Mas eu acho que é uma relação de troca, porque você tem que se entregar muito, né? Porque você também ganha muito, né? Quando a gente fala de um cara, sei lá, de um grande jogador de futebol, ele tem, a gente ouve muito, pô, esse cara tem mesmo que fazer isso porque ganha muito. Tá, Ele era então, cobra, mas ganha mesmo. mas ganha mesmo, Mas porque ganha ele tem que mesmo. se ferrar pra caceta, É. né? Tipo assim, eu acho que o que eu não me conformo é que às vezes tem profissões novas que estão tão na moda e assim, você não pode fingir que você é jogador. Você não pode fingir que você é modelo, porque você tem que fazer. Mas você tem pode fingir que você é várias. blogueira. Você pode fingir até que você é fotógrafo. Não, Mas você mas, comprou uma câmera. mas o que eu quero dizer é assim, tipo, tem profissões que aí a pessoa começa a viver uma vida para parecer alguém que vive de influência, mas não vive. Isso é um problema. Agora, quando você se entrega, demanda do teu corpo, demanda da tua mente para fazer algo que você é remunerado por isso, meu irmão, isso aí. Essa história da escravidão, sabe de onde vem essa frase? Uma vez eu estava conversando sobre música, sobre sucesso e tal. Os caras, poxa, queria ser músico e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, imagina o Mick Jagger, que há 50 anos canta Satisfaction. E aí eu falei, é uma escravidão essa porra, nem eu ia odiar essa música. Teve muitos anos da carreira dele que ele não cantava essa música. Hoje, mais velho, mais sábio,
ele canta em 100% dos shows, porque é o que a audiência quer. Cara, pô, eu vou num show, imagina, você vai num show do Rolling Stones e ele não canta Satisfaction. Não dá. Tanto que, por exemplo, Metallica faz aqueles shows super longos cantando um monte de clássico. Porque eles entendem o que o público quer. Claro. Entender o que o público quer, acho que pro artista sair da vaidade dele e entrar nesse ponto de, cara, eu sou cobrado, eu ganho muito pra fazer isso. E eu adoro ver show de banda antiga, porque os caras têm anos de palco. Eu levei minha filha pra ver Iron Maiden. Falei, filha, você vai ver um show assim do nível de profissionalismo. E não precisa ser internacional, não. Você pega um sertanejo. Vai num show do Chitãozinho Chororó. É animal. Eu nem gosto de música sertaneja, cara. Mas se eu for num show deles, eu fico assim, ó. É. Que animal. Não, você vai ouvir 2 horas de música que foi tema das últimas, sei lá, das 10 novelas maiores do Brasil. Exato. É animal. E que eles performam há anos no palco. Então, cara, realmente é um puta evento. É tudo muito bem feito. E é isso. Eles estão retribuindo algo que foi colocado ali. Cara, e trazendo um pouco da influência, e a gente vive hoje um mundo onde profissionais liberais, e a gente estava falando um pouco sobre isso aqui antes da gente começar, estão começando a se comunicar muito forte na rede social. E aí sempre tem esse debate, né? O cara tem que tentar ser um influenciador ou ele tem que tentar ser um transmissor de conteúdo? O que você acha disso aí que está acontecendo? E essa pergunta vem no seguinte sentido, em que a gente vê pessoas só botando conteúdo e alavancando muito forte e outras pessoas querendo ser celebridades. Algumas são porque tem isso na própria natureza, mas outras forçando, fake until you make. O que você acha desse movimento? Eu entendo que é um movimento novo, né? As pessoas estão se adequando, mas você que tem mais experiência com a rede social e com essa questão da fama e da influência, como que você vê isso e para onde você acha que isso vai? Vou te falar. Quem me acompanha já ouviu falar isso algumas vezes. Isso aí foi Forbes aí durante a pandemia, que eu falei que a gente vivia a 4ª onda da influência, né? A primeira onda foram feitos pelos jovens que entenderam o YouTube como forma de se expressar, simplesmente, né? A segunda onda, a gente começaram a vir os principais creators da plataforma, Felipe Neto, Felipe Castanhari, Júlio Cossielo, Kéfera e tal. A terceira onda veio a galera do lifestyle, principalmente as blogueiras capitaneadas junto com o Instagram, né? O legal era que a primeira onda não era remunerada. A segunda onda, ela passou a ser remunerada pela plataforma, quer dizer, o YouTube paga você com os anunciantes. Na terceira onda, quem é remunerado é diretamente o artista ou a celebridade, porque a marca paga, né? E a 4ª onda, que eu falo, são onda das autoridades, que se autorremuneram. Por exemplo, o Primo Rico não precisa de patrocínio. Não. Porque ele tem os próprios produtos, né? O Wendel Carvalho, o médico cirurgião plástico, você vê que ele não faz publicidade. Ele tá ali falando do dia a dia dele, mostrando quão bom ele é na vida real dele, e ele atrai pacientes. Sim. Um advogado faz a mesma coisa, ele mostra o quão bom ele é na vida real, e aí, portanto, ele atrai clientes, né? E assim sucessivamente. Eu acho que a gente vive muito essa onda do conhecimento, né? Que a galera, não é que então você tá falando que só existe a 4ª onda? Não. Tem gente que é 4ª onda, tem gente que tá em todas as ondas, né? Eu vejo hoje, por exemplo, muita blogueira se especializando em alguns temas e tendo produtos próprios, porque ela descobriu que se ela vender o próprio creme, o próprio batom, a própria maquiagem, ela vai ganhar muito mais dinheiro, porque ela sabe o potencial que a fanbase dela tem, ela sabe o quanto que ela é realmente influente dentro da fanbase e ela sabe que ela pode garantir faturamento para ela e não só para outra marca, né? A gente tá vendo gente entendendo esse movimento. Cara, peraí, se eu for no meu produto, se eu ensinar isso aqui, né? E, obviamente, a gente vive, como sempre vivemos, um momento em que nem todo mundo tá tão conectado e tão afim de fazer a coisa da maneira correta, né? Que eu acho que hoje a gente vive mais isso, porque quando você tem seu próprio produto, você oferta qualquer coisa, sim, né? Então, você oferta... Eu nunca vi isso, né? Não sei se você já acompanha. Tem uns caras agora... Tem uma novidade boa aí pra te contar. Boa. Tem uns caras agora, companheiro, sabe o que eles fazem? Os caras, eles vendem um robô de aposta, de negócio de bet, né? Ele é patrocinado por uma bet. E ele vende o robô. Ele vende o robô pra você ganhar. Mas ele tem uma conta que quando você perde, que ele ganha... A bet paga ele quando você perde.
E você paga ele quando o robô ganha. A gente viu isso em Aí eu opções. falei, não tô entendendo mais nada. A gente viu isso no mercado de opções. Lembra aquelas... Na pandemia foi muito forte isso. Que tínhamos esse mesmo mecanismo no mercado de opções binárias. Esse eu não lembro. De clearance, de... Eu não tenho essa cabeça pra fazer esses negócios. de- Eu não era target pra esse cara. Agora, podia apostinha. Day trade. Cara, mas é isso, entendeu? Aí o mercado é uma saturada. Que eu acho que é um pouco dessa saturação de hoje, que todo mundo acha que pode fazer, pode viver, pode acontecer na internet. Pode fazer tudo, Porque né? também tem cara que te ensina, fala, se você tiver um celular, tu vai ficar rico. E, cara, não tem um pouco de talento, tem um pouco de vontade, tem determinação, tem momento, tem muita coisa que Mas sabe tem uma a coisa ver. que eu acho hoje, assim, que nunca antes na história do ser humano foi tão fácil fazer dinheiro. Não tô falando ficar milionário, Ah, isso é verdade. mas fazer dinheiro. Porque realmente, cara, no celular... E aí a pessoa fala, o Wendel, vamos falar do Wendel específico. O Wendel e tal. O Wendel ensina isso pro cara. Ele ensina o cara a ganhar 4, 5, 6, 7, 8, 10 mil reais. É isso. Que, cara, se você for pegar a renda média do brasileiro... Muda a vida do cara. Muda a vida do cara. Maravilhoso. velho. Maravilhoso. Eles são super necessários, esses caras. Talvez a gente não seja target do produto deles, mas eles ajudam muitas pessoas. Agora, o que eu tenho visto hoje é uma massificação do tipo de conteúdo, dos modelos estratégicos. Então, cara, o cara vai lá, ele fala como se fosse num púlpito, eles trazem muita questão de religião. Hoje eu estava vendo um meme que era assim, se você, homem, mostra a família perfeita, fala de Deus e vende um produto na internet, você tá lá, tipo... E nada contra Você ia isso. falar o nome, daí você parou, você engoliu? Não, tem vários. Ah, tá. Tem vários. você Não, se também for falar engoliu. nome, a gente desce a lista. Porque, assim, tem muita gente falando, e eu tenho visto esse movimento, muito influenciador trazendo a questão religiosa para venda de produto. Cara, eu tenho uma visão. Nada contra as pessoas Não, eu terem tenho contra. as suas crenças. Eu tenho contra. Aí, Se for genuíno, não, né? Mas não claro. é. Não, se for genuíno, tudo Né? bem, mas depois o cara te comanda uma viagem pra te levar pra Israel, pra te batizar no Rio Jordão. Você tá maluco? Sabe por que eu tenho contra, cara? Não é por mal. Eu acho que assim, uma coisa é eu falar pra você que eu posso te ajudar nisso, naquilo, pode dar certo, pode não dar certo. Mas eu acho que nós temos 2000 anos depois de Cristo e temos, sei lá, milhares de anos de raça humana. Cara, religião é um troço que tá no nosso coração, tá na nossa cabeça há milhares de anos. Sim. Né? A gente acredita, eu sei que tem gente que você pode acreditar na energia, você pode acreditar no universo, outro acreditar em Deus, É a livre, a lava. crença é livre. Pô, mas você acredita em alguma coisa, cara. Nem que for na sorte. E aí o outro chama de outra coisa. Você acredita em alguma coisa. Porque se a gente não acreditasse em nada, qual que era a graça da existência, Não sabe? tem graça nenhuma. Entendeu? Aí beleza. Pra cada uma das religiões ou de crenças, existe alguém que meio que testemunha isso, né? Que torna físico pra você. Quantifica ali pra você. Que você olha e fala, cara, Tangibiliza. tangibiliza isso. Então tem o Papa, tem o pastor, tem o Rabino, tem... Esses caras são mensageiros, né? Eles estão ali. Tem uma parada. Aí vem um cara... O influenciador. Não vamos falar influenciador, que aí você vai trabalhar... Aí eu vivo disso, então não vamos falar desse cara. Tem um cidadão... Um vendedor de curso. Que ele usa essas palavras. Ele é inteligente, ele é sábio, ele lê essa... Mano, eu já vi cara ler a Bíblia assim, e ler 10 páginas da Bíblia na minha frente e repetir como se fosse palavra dele. Parecia que ele tinha escrito. Sim. Os caras são... Assim, cara, se você fizer isso com um livro normal, ou se fizer isso com uma ideia tua, é uma coisa, né? As pessoas vão ter o movimento de acreditar ou desacreditar. Agora, quando você faz isso com a palavra de Deus, você faz isso com a Bíblia, cara. E outra coisa... A gente vem de um momento, a igreja evangélica, ela tem uma onda da prosperidade muito forte, Sim. né? Os caras, o pastor, eu já ouvi muito pastor falar, cara, se você tiver dinheiro, tua mulher não briga com você, teu filho tá feliz, tua família tá tudo certo. Se você tiver um pinguinho... prosperidade, bota pra prosperidade, cima. cara. E não é só o dinheiro, porque isso gera uma coisa boa, gera uma energia boa para a Claro que família e gera. tudo mais. E aí esse cara, que não tem esse compromisso... Porque eu sempre acho o seguinte, cara, o padre que pega uma criancinha, ele vai passar numa porta mais apertada. Provavelmente. Né? Sim. Um pastor, o homem que tem A uma... gente quer acreditar que sim. assim, o cara que tem uma conexão lá de cima, que fala pelos brabos lá de cima, se ele fizer cagada, ele vai ser pagar cobrado, mais forte, vai né? ser cobrado. Só que esse cara não tem essa conexão. Sim. E ele usa, cara... Pra vender. E ele fala igual, ele fala parecido. Quer dizer, ele toca num lugar no meu coração que ele não tá preparado.
E nem ele sabe o tanto que ele pode interferir, entendeu? Eu tenho visto muito isso. E a Alphaville, onde eu moro, que tem disso? Muito isso. Meu irmão, Alphaville é um reduto. Muito isso. Cara, Cara, eu já tomei tanta água e não acaba essa água. Parece não que tem acaba, porque parece ela... que tem um refil. Não, ela tá aí se procriando aí dentro. Cara, então assim... Você falou uma coisa do saturado, né? Você falou, pô, acho que tá tudo muito saturado. Você acha que a rede social tá saturada? Ou você acha que ainda é mato? Eu ainda olho e falo, cara, isso é mato. É mato. Não, Mato. eu acho que assim, o brasileiro é muito criativo. É. Mas também parece que o brasileiro é muito criativo pra copiar as coisas. Então, você vê quando um cara desponta, como você vê, sei Não, lá, gente, luva de pedreiro, cara. Cara, olha o que ele fez. E olha onde o cara tá. Tipo, esse cara fez uma coisa inovadora. Parece idiota, parece boçal, parece. Até pode ser. Mas ele fez algo novo. Original. Original. Sim. Entendeu? Agora tem tanta gente fazendo. Aí o cara. Ah, tem um cara que faz um estilo de vlog, tem 200 que fazem. Sim. Aí o cara que joga LOL, tem 200 que jogam. O cara que joga, sei que lá, 200 que jogam. Eu acho que falta. O brasileiro é criativo, mas eu tô vendo que a gente vive uma geração que gosta de comprar uma receita do sucesso. Então o gamer que ficou milionário tem seguidores pra jogar igualzinho ele. O cara que vende um produto que ficou milionário tem seguidores pra ficar Será que milionário. não cara. sempre foi assim e a rede social só expandiu? Porque o sonho lá de ascensão era ser, na minha época, quando eu era criança, falava, pô, no Brasil, pra você ter sucesso, tem que ser jogador de futebol, artista da Rede Globo ou músico. Pode Existia ser. isso. Existia. Falava-se isso. E acho que a rede social dinamiza, porque cria muitas possibilidades. E aí tem uma questão de influência, fala-se muito da geração atual, que é geração isso, é geração aquilo. Eu acho que foi uma geração que foi criada com um algoritmo. Então o cara abre aqui, tem um mundo desenhado para essa pessoa. E aí ela olha para o mundo real, ele não é desenhado para ela. Aí ela olha para cá, ele é desenhado para ela. Aqui é um ambiente de É conforto. uma receitinha de bolo que tá pronta aí. Exato, aqui é o mundo do conforto. Então ela não está acostumada a lidar. E quando ela vê uma coisa que é uma objeção para ela, ela grita, vai pro hate. Mas ela não faz isso aqui no mundo real. Não. Então é violenta a comunicação aqui dentro. Eu sou aqueles caras que eu não me preocupo tanto com fato. Eu gosto de ficar lendo comentário. Às vezes eu entro o Fred nos comentários, eu fico 1 hora lendo comentário. O que você tá fazendo? Lendo comentário. Ela conta, tem 1 hora que eu tô lendo comentário do mesmo post. Do mesmo post. Você lê os comentários das pessoas? Eu acho tão rico. Pra entender, Eu acho tão rico. pra entender a mente dessa geração. Não, eu nunca pensei nisso. Não. Um dos maiores lugares de pesquisa é comentário. Caraca, Meu, eu nunca li os comentário comentários. o Elixir tá no comentário. A gente vai fazer pesquisa sobre algum assunto. Pega os vídeos mais vistos sobre aquele assunto e entra nos comentários. Ali estão as dores das pessoas. Eu gosto muito porque você vê Muitíssimo bem pensado. os movimentos do que Ai, tá que delícia. Eu acontecendo. tava pensando o que eu assisti hoje de noite. Se era uma Comentários. série nova que eu tava Não, vendo. Não, foda-se. agora eu vou ficar lendo comentário. Lendo comentário. E TikTok, você assiste? Eu adoro o TikTok. Cara, é a melhor coisa pra você passar 1 hora sem fazer um caralho. Eu odeio o TikTok, pra te falar a realidade, porque toda vez que eu abro, eu fico lá grampeado 40 minutos. Mano. Você já viu alguém conseguir entrar no TikTok e ver 2 vídeos e sair? Não, e Eu agora acho os que vídeos não estão existe. longos, né, Fred? Aí eu fico mais tempo. São Eu olho e já longos, falo, nossa. filha da mãe, esse vídeo tem 5 minutos. Não, eu e vou os ficar cara- 5 minutos E os vendo caras essa da porra. caipira os caras bem do interior de São Paulo, do interior de, sei lá, que cozinha. Eu adoro, cara, eu adoro cozinhar. Nossa! Ó, Eu tem adoro um cozinhar. cozinheiro master ali. Cara, eu... Fazedor de pão. Então, mas eu gosto... Agora, eu sou bom mesmo, não em cozinhar, em ver vídeo de cara cozinhando. Isso eu sou profissional. Eu devo ter uns 3 mil vídeos salvos. Você Nunca sabe- fiz uma receita. Você sabe o que você me lembrou? Eu sempre gostei de cozinhar. E aí, quando eu fui morar sozinho, cara, eu tinha 26 anos de idade. Foi aquela época que tinha a onda dos chefes na televisão. Gordon Ramsay, tinha Oh, o Jamie legal, Oliver, Jamie Oliver. tinha não sei o quê. E eu chegava em casa Os caras do tudo trabalho, mongoloide, louco da cabeça. Eu chegava em casa do trabalho, fazia um sanduíche e ficava vendo aquelas receitas comendo sanduíche. Uma mortadela aí pra aí, queijo, Pão com maravilhoso. mortadela e o cara fazendo peixe lá e tal. E isso foi pra rede social muito forte, né, cara? Você já viu do pão ao caviar? Você conhece? Maravilhoso, maravilhoso. Cara, Cara, fala.
Não, então ia é isso, continuar, mas assim, fala. que a gente tem na rede social muita coisa boa acontecendo. Não, 90% de coisa boa. Cara, e eu acho assim, picareta, Por tem isso em que eu todo falo que é lugar. mato. Tem muito pra expandir ainda. Não, eu só acho que quando eu falo de saturado, existem É um alguns. modelo. Existem alguns modelos de entrega de mídia que estão saturados, que as pessoas precisam se reinventar, precisam pensar fora da caixa, precisam fazer coisas diferentes, precisam passar um pouco mais de vergonha. É. Porque, tenho vergonha, então copio quem dá certo, né? Porque, se a outra lá dança aquelas dancinhas ridículas, já Eu que vou todo mundo dançar dançando, eu vou também. dançar, porque isso ninguém tem vergonha, né? Mas de Eu fazer tenho algo vergonha inovador. de fazer dancinha. Não dá, né, pai? Eu tenho. Você não tem nem porte pra. Nem eu também não, pra fazer dancinha, né, meu? Cara, eu sou um pé de valsa, Fred. Pô, um Você dia é eu pé de vou- valsa? Lógico que não, mentira, cara. Não tenho nem. Mas Não mesmo assim, levo mas nem mas jeito. pra ficar dançando aqueles troços lá, não tem condição, Não cara. dá, não tem coordenação motora pra aquilo. É capaz de Não, eu cair no chão. o pior, você falou um pouco de autoridades, querem ser celebridades e tal. Eu caio nas mentorias que eu dou pra empresários, eu falo, cara, deixa eu te falar um negócio. É o que você falou muito, muito especialmente no começo. O teu conteúdo, o teu conhecimento, a tua reputação, a tua jornada na vida é o que vai virar teu conteúdo. Exato. Agora, o cara compra. Tem uns caras que vendem. Você já viu? Tem uns caras que vendem curso pra você viralizar um Reels, né? Eu comprei. E aí? Eu- Você eu- fez o curso? Não, claro que não, porque eu queria ver a bobagem que ele tava fazendo. Porque eu penso assim, se esse cara, com essa puta cara de Zé Ruela, conseguiu entender o que o Mark Zuckerberg criou para viralizar, ou ele vai comprar o Meta, ou ele deve estar de Ô, caô. Fred, tem um monte de vídeo no TikTok que os caras ensinam como viralizar Reels. Então, Eu mas acho sabe mó como é barato. que é 90% disso? Ele te ensina a colocar uma música de fundo. Música de fundo, os primeiros 5 segundos do vídeo, É, frases mas- de efeito, Não, mas- teste, como fazer, como... Sabe o que eu acho que alguns vídeos são legais? Os caras ensinam você como ler métrica. Não, As pessoas não sabem ler as Não, métricas. quando lê métrica é legal, mas assim, onde você pega o cara que quer fazer fácil? O médico, o advogado, tá meio bagunçado a cabeça lá, e quer. O vídeo dele dá 200 views, aí ele tá puto. Ele quer fazer 1 milhão. Aí ele compra o curso lá do amigo. Não, ele bota no fundo ele tira A do música. áudio a música do Léo Santana. E bota lá. E deixa rodar. Bota lá. E empurra. E não vai trazer cliente nenhum. E aí todo mundo vai ver, porque o cara quer ver o Léo Santana. Não Lógico. quer ver o advogado, porque Exato. o Instagram tá lendo, né? O Reels lá tá lendo que é a música do Léo Santana, se o cara tá vendo, ele vai continuar mostrando. Eu falo, cliente X, mentorado, qual que é o objetivo dessa parada, meu irmão? Quem que você vai trazer de cliente? O cara não quer. Não, e às vezes é a mesma pessoa que vê o Léo Santana hoje pode virar cliente dele amanhã. Pode. Mas só que assim, Mas é ele mais não tá rápido. no momento disso, ele tá no momento de ver a música, cara. Então, a loucura é essa. A galera tá querendo pegar o atalho mais fácil, tá querendo copiar que é melhor, né? Ao mesmo tempo, para as autoridades, cara, essa galera precisa ter um foco diferente. Né? Ele tem que entender como é que produz conteúdo, ele tem que ter bons pilares de comunicação, ele tem que entender a formação da imagem de marca, o quanto que isso é importante O para brand ele. pessoal. Entendeu? Ele tem que ter uma qualidade de produção totalmente diferente do cara que tá Fazemos assim. filmando no meio do sim, pasto, filmando em cima do sim, trator, entendeu? sim, Porque sim. isso, senão ele não reflete o que ele é de verdade. E aí ele não forma na cabeça do interlocutor o olhar que ele deve formar, né? Ele forma um olhar enviesado. Você falou da entrega de mídia, né? E uma coisa que eu falo muito lá pros clientes que a gente tem é a curadoria de modelo de conteúdo. Porque o conteúdo não muda, Fred. O cara fala lá sobre qualquer assunto, sei lá, o cara gosta de Smurfs. Ele vai falar de Smurfs. Mas Smurfs? o modelo, você lembra dos Smurfs? Lembra, azul? Não, mas o cara gosta de Smurfs. Eu joguei randômico Tipo, aqui. tinha um Smurf que era tipo com esse seu cabelo aí, só que ele era azul. Cabelinho branquinho, não tinha? Era o Papai Smurf. Tá vendo? Pô, tô novo E era o pra- tipo o chefão, né? Ah, ele mas era eu tô novo pra ele ser era o o Papai pica Smurf. Eu mesmo. gostaria de me ver como o robusto, que era o fortinho. Namorava a... Como é que é o nome da lourinha? Da Smurfette, pô. Menos pra você, né, pai? Fica de Papai Smurf. Quebrei. Sabe que Eu perdi até minha linha de Não, raciocínio. sabe que eu descobri? Eu vou falar um pouco pra vocês. Eu sou diagnosticado com TDAH forte. Eu tinha que tomar Venvanse todo dia, Eu mas jamais diria com isso médico. sobre você. Sabe o que eu reparei? Eu sei que eu jogo um jogo diferente. Samuca, eu vou te falar. Eu sei que eu jogo um jogo diferente com os outros. Quando o cara consegue se concentrar e eu não consigo. Então eu tô reparando. O que eu faço muitas vezes? Eu faço na sua cabeça o que a minha tá desde o começo.
Fazendo assim. Então eu sempre faço isso. Cara, isso é o que vai render mais crítica, você vai ver. Quem estiver assistindo agora vai me criticar. Porque eu faço isso lá no Stories, lá no meu podcast, eu faço direto. Eu acabo com a entrevista, o Alex, meu sócio, fica puto. Fred, deixa o cara terminar. Eu falo, não, porque ele tá muito concentrado. E eu tô aqui, eu já pensei em 3.000 assuntos. Ele. Eu nem falei, então eu quebro mesmo. Eu tô aqui pra atrapalhar. Mas esse podcast não é meu. Então, é seu. É então, nosso. eu tô tentando não te atrapalhar muito, mas agora eu percebi que eu atrapalhei. Não, que nada. Cara, conta pra mim da tua jornada no Já mudou, podcast. né? Por quê? Não, já mudamos de assunto, mano. Conta a tua jornada do podcast. Ele prometeu pra mim que ele ia contar uma história específica. Ele perguntou a primeira coisa pra mim. Que número que é esse podcast? Eu falei, acho que é o 10º. Ele falou, você já passou alguma saia justa? Eu falei, não. Ele falou, então eu vou te contar uma, no ar. Eu tô Conta indo pra pro mim. 100, Eu no fiquei Histórias curioso. Reais. Eu vou te contar. Cara, na verdade, histórias, eu criei histórias pra me conectar com as pessoas, porque foi Sim. pós-pandemia, ninguém me recebia, ninguém falava nada. Eu falei, puta, eu vou trazer uns empresários aqui pra eu fazer amizade nova aqui. E é legal que eu saio do podcast, saio pra jantar, faço churrasco e tal. Sim. Mas aconteceu uma vez, cara, eu adoro mágica. Adoro negócio de mágica. Eu gosto de negócio de mágica, cara que faz bolinha e tal. Mas aí eu vi um cara que hipnotizava. E tinha uma época que tava bombando de hipnose. Febre, eu lembro disso. Pá, cara, você topa ser entrevistado por mim e tal? Mano, eu só entrevisto empresário e empreendedor, mas eu falei, vou entrevistar um hipnólogo. Um hipnólogo. Ele é um empresário. Um hipnólogo. Não, mas pra vocês entenderem, né, que eu tô falando. Aí, beleza. Aí, vamos, tudo gravado, só faço gravado, nunca fiz ao vivo, não gosto. Aí, beleza. Aí, que hora vai gravar? 12:00. Tá bom. Ele falou, vocês podem... Fred, eu queria algumas pessoas. Tá, quantas pessoas? Umas 10. Falei, caralho, mano, 10 pessoas pós-pandemia. Você quer fuder? Mas tá bom. Mandei mensagem pra uns amigos. Ô, quer vir aí, vai ter um vem negócio e tal. aí, né? Que horas? 8. Terça-feira, 8 horas da manhã. Dava lá em Alphaville, chegou o cara. E aí a parada é o seguinte, tem que ter uma preparação. Será que eu posso falar isso? Será que eu posso falar isso? Pode. Qualquer coisa a gente corta. Não, porque não é ele, é uma coisa que é da negócio de hipnose. Ele tem que preparar. Pra ele hipnotizar, ele tem que dar uma preparada. Eu preciso ver quem tá mais suscetível, quem que não tá e tal. Não pode chegar aqui uma roupa. Então, você todo mundo, silêncio. Ele vai, aí ele toca assim, ele fala com você, fala com outra pessoa, ele vai falando com todo mundo. Resumindo, ninguém tava suscetível a fazer a hipnose. Aí, Samuca, eu tinha que entrevistar o cara, não tinha... Ninguém tá hipnotizado. E eu, no meu cenário antigo, era uma cadeira assim, uma cadeira desse tamanho assim, ó. Sabe aquelas grandão, aquelas egg? Era desse tamanho. Eu durmo pouco, tá? Então, pra chegar às 8, eu acordei 6:30, porque tomar cafezinho e tal, não sei o que lá. Fui dormir 4 da manhã, dormi 2 horas. Aí, meu irmão. E o João, um abraço. João e Pedrinho, que são da minha produção lá do Pod. Aí eu tava assim... E aí eu ficava no teu lugar e o cara aqui, né? E a cadeira me abraça assim, né? Eu vou fazer virado pra você, mas eu tava virado pro outro. A cadeira fez assim, eu fiz assim, ó. Eu fiz assim, encostei. A cadeira fazia assim, eu fiz assim, ó. Dormi. O cara falando. Eu olhei igual que você não tá vendo. Eu tô vendo ali o retorno, né? Dormiu. Não, eu tô vendo o retorno. Quando eu vi que a câmera dele tava acesa e tava filmando ele, eu encostei assim, ó, ele falando e eu... Vou deixar rolar. Eu fiz assim. Apaguei. Mas... Sabe aqueles, tipo, 5 segundos, mas me pareceu 1 hora. Eu fiz assim, ó. Eu olhei o João assim, o João assim pra mim. Não, você foi hipnotizado. Aí que tá. Não, mas aí foi a sacada. Eu falei, cara, você não tá entendendo. Você falou que não ia me hipnotizar. Ele não hipnotizou. Tá me hipnotizando sim. Não tô entendendo, cara. Eu tô aqui, eu não tô... Você tá me hipnotizando sim, cara. Ainda bem que você não me contou. Mano, cara, eu fiquei... E o cara assim pra mim, não, Fred, eu ainda não tô... Falei, se você pode fazer agora. Tá sim. Você tá assim. Tá assim. Para de esconder o jogo e ir lá na câmera. Eu falava assim, João, abre na central, abre na grande, na geral. O cara tá me hipnotizando, cara. Não corta mais a câmera só pra ele. Eu quero aparecer o podcast inteiro, porque eu quero que vocês vejam ele me hipnotizando. Cara, mas eu tava com sono, meu irmão. Ele vai me hipnotizar. Não, e ele fala devagar, porque ele era um cara que... Ele era super didático, inteligentíssimo, falava uns negócios, aí trazia Freud pra conversa, trazia uns negócios muito doidos. Cara, mas eu tava com sono, meu irmão, um sono, e aí aqui, ó, eu apoiei assim, e é um bração assim, eu vou te mostrar a foto quando acabar. Talvez eu mande pra vocês até... Não vou mandar quem vai aparecer. Cara, aí, e vinha aquela egg, assim, ela fazia assim, eu fazia assim, ó.
Cara, esse corte deve ter ficado incrível. Cara, Você não. fez um corte? Não, porque eu não apareci nessa hora. Eu só relaxei porque na hora que eu olhei no retorno, eu vi que tava na dele e tava só ele. E, cara, pô, você vai ver, quando você tiver 100 episódios, você vai olhar pros caras e você vai só piscar. Eu saio do podcast quando o cara tá falando. Cara, na hora que eu vejo que o cara tá fixo na câmera, tá na câmera dele, eu olho no retorno. Igual, agora Vou no tô só banheiro. eu lá. Eu tenho que me comportar. Quando eu vejo que é só você, porra, tô nem aí, mano. Cutuco o nariz. Mexo se arruma todo. Mano, é animal, velho. A história do podcast é legal, que você tá falando de se conectar com as pessoas e a gente é de conexão, né? A gente tem esse perfil. E qual foi uma coisa que você acha, assim, de positivo que aconteceu, fora o óbvio, né, das conexões e possibilidades de trabalho e tal, que você acha que rolou num podcast, assim, que você guarda numa memória incrível, que você acha que tenha mudado algo, assim? Cara, não, eu assim, o podcast chama Histórias Reais e eu busco histórias de verdade. Eu saio sempre melhor de todos os podcasts, cara, assim, eu sempre escuto uma história nova, sempre escuto alguém contando uma coisa que eu falo, cara, não é possível. Mas eu fiz uma entrevista com um cara de braço, André Magalhães. O André Magalhães é o herdeiro do Banco Nacional, né? E aí, cara, eu como publicitário, primeira coisa, não sei se você sabe, vou te contar aqui agora. O bisavô dele, o tataravô, sei lá o quê, lá, ele, numa reunião em Brasília com o presidente e tudo mais, o Roberto Marinho ia lançar o jornal, que ia ser o jornal para todo o Brasil, ser o primeiro jornal transmitido para o Brasil inteiro ao vivo, e ele queria um patrocinador. E aí, esqueci o nome do bisavô do André Magalhães, fala assim, se chamar Jornal Nacional, porque ele é o dono do Banco Nacional, eu patrocino. Para! Te juro por Deus. É mesmo? Te juro por Deus. O Jornal Nacional veio do patrocínio. Veio do patrocínio, foi anos patrocinador oficial do Jornal Nacional e virou. Aí, quando ele conta que a primeira vez que o Ayrton Senna foi se reunir com a diretoria de marketing do banco, ele tava na sala de espera. Ele conheceu o Senna ali. E a história, cara, os últimos 5 anos do Senna, em toda a organização da Fórmula 1, ele andava do lado do Senna no circuito todo. Porra, velho, quando ele contou isso, aí ele me deu um boné do Senna. Eu faço o podcast até com o boné do Senna e tal. Eu nem tinha tanto apio assim com o Senna. Eu gosto dos caras mais encrenqueiros, eu gosto dos caras problemáticos, né? Então eu sempre gostei mais do Piquet, dos caras que brigam e Dos tal. brigão. Eu gosto dos caras problemáticos, mais vaidosão, mais bonitão e tal. Mas beleza. Mas eu comecei a gostar. E ele contou, Fred, quando o Senna morre na curva lá, sei lá o nome da curva, que sobe o helicóptero, o helicóptero que sai do lado é o meu. Eu que dei a notícia, cara, eu que falei tudo. Pô, essa parada... cara, ele não é um cara famoso, ele é um cara posicionado, ele é um cara... Não é? Então, nem deu uma baita audiência como outros a gente já teve. Mas, cara, pra mim, é o episódio mais animal. O cara presenciou um fato que pro brasileiro foi, assim, um dos grandes fatos. Eu lembro disso, eu tava fazendo intercâmbio, cara. E eu... Pô, Arthur, eu morava nos Estados Unidos nessa época. Eu tava fazendo high school lá. E aí, de repente, tô lá um dia... Lá não passava Fórmula 1. Os caras não eram ligados. Era Ohio, interior. Morava na cidade de 30 mil habitantes. Aí eu tô lá vendo televisão, aí cortou, falou, Senna tal, o piloto brasileiro Ayrton Senna bateu e morreu. O que aconteceu? Cara, e tipo assim, eu lembro de chorar, assim, no dia, eu era bastante fã dele, mas eu não sou super fã de ninguém, pra te falar a real. Não idolatro as pessoas, eu admiro algumas pessoas. E eu não tive nem aquela coisa de viver a experiência do luto coletivo que houve. Você tava longe. Porque eu tava longe. E nem devia ter tido aquela cobertura da mídia. Nenhuma. E eu ficava querendo saber informação. Tinha internet na caceta daquela época. E isso, cara, 94. Né? Sabe que eu tive um trauma com o Senna porque foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. Não, foi muito forte. E por algum motivo, eu nunca achei o Senna bacana. Eu acho que eu associava com um momento ruim. Aí depois você cresce, né, velho? Aí você o cara é um puta cara, o cara, os pilotos até hoje idolatram o cara e tal. Mas essa parada... E como pessoa também. Não, a entrevista do André... por trás do que ele fazia era muito forte. Não, ele sempre foi muito forte. Mas, e aí, sobre esse negócio do podcast, assim, eu sempre tenho isso, assim, cara, os caras mais improváveis
né, são as histórias mais malucas. Até porque, por exemplo, o Jorge, os Frágoles da Oakberry, já foi 2 vezes no podcast. Cara, é do caralho a história do cara, mas ele vai em todos os podcasts também e, cara, ele não vai inventar a história, ele não vai mentir. Não, não. Então é mais, Ele eu vai já sabia, contar. eu perguntei as coisas que eu já sabia, né? Sim. Não tem- claro, eu até tirei uma outra, porque eu tenho esse papel, dei uma fudida nele um pouco pra ele ficar bravo. Que é meu papel. Mas assim, pra quebrar um pouco, pra botar na cabecinha dele, olha como é que é com TDAH, pra você ver como é que é e tal. Mas, o que acontece? Eu tenho, os caras que já vão, tipo, o Ivan Moré já vai um monte de podcast, o Cossiero, o Igão. Eu tive vários caras que frequentam Sim. podcasts. Sim, Mas os caras que nunca vão é muito legal. sim. Porque é a primeira vez o cara, Primeira vez. ou ele nunca vai, e daí você tem que caçar isso, você tem que procurar. Porque queira ou não, aqui, tipo, não é que comigo é mais fácil. Mas, tipo, eu te ajudo até na resposta. Eu acho que você perguntou isso, né? Eu vou te responder aqui. E eu embalo. Tem cara que não consegue, meu. Tem cara que ou você pergunta de ele fica assim. E não anda, velho. Sim. Isso daí é maluco. Eu não tive essa experiência aqui ainda e a maioria das pessoas que vieram ao podcast nunca tinham sentado no podcast antes. E aí, isso que você falou é verdade. É muito incrível porque você tem essa oportunidade de garimpar as histórias Sim. e de entrar um pouco mais nos detalhes do que a pessoa faz, um pouco da personalidade e tal. E é um conteúdo novo. E eu tenho certeza que algumas dessas pessoas que vieram aqui, daqui a 3, 4, 5 anos, vão ter uma expressão maior. E as histórias narradas ali inicialmente é a história de você ter dar o pontapé inicial. É. Isso eu acho Não, muito isso bacana é da muito legal. comunicação. Ao mesmo né? tempo, você, cara, queira ou não, né? A gente também vive da audiência, né? Quando Claro. você se dispõe a se colocar numa plataforma de mídia, você também vive da audiência. Aí quando você coloca alguém que nunca foi, que não tem né, você fica entre a cruz e a espada. Puta, conta uma puta história pra pouca gente. Ou conta uma história que todo mundo já conhece pra muito mais gente, né? Eu tento sempre fazer esse jogo no podcast de, cara, eu quero alguém muito legal, mas também quero alguém que traga uma audiência legal, quero alguém que possa trazer Tem coisas que novas. mesclar. Tem Aquilo- podcast que é uma web series. Não, parece cárcere privado. O caboclo, quando ela não pode sair, cara, é insano, tá maluco? 10 horas. 10 horas. Essa Eu porra tá quero pedindo maratona. resgate já. É Big Brother. Não dá, não consigo. Fredão, vamos falar de futuro, cara? Futuro. Você que é um cara que tá aí com, a gente chama de ouvido no trilho da rede social, de tudo que acontece nesse meio, pra onde você acha que o mercado vai Que nos que é o- que que é próximos... ouvido no trilho? Ouvido no trilho? Gostei. Podia Quando ser o nome. você bota Você o podia dedo botar no esse nome do trilho- podcast, cara. Quando você bota Ouvido no ouvido no trilho. trilho, você sabe quando o trem vai passar. Você Eu ouve o gostei trem. desse nome. Você nunca ouviu isso? Nunca ouvi essa. Você nunca viu os filmes lá de faroeste? Que o cara botava assim o ouvido Não, eu no já chão vi. pra ouvir os Não. cavalos? Claro que já Ouvido ouvi. no trilho vem disso aí. Mas eu nunca tinha nunca tinha ouvido a expressão ouvido no trilho. Você que tá com o ouvido no trilho, pra onde você acha que vai todo esse movimento novo de novas plataformas, inteligência artificial? O que você acha que acontece aí nos próximos anos? Caraca, mas essa pergunta sua, ela é tipo, você pode responder de helicóptero a parafuso que tá certa a resposta, né? Que é exatamente o que eu quero ouvir. Eu entendi. A percepção Entendi. da pessoa ali. Cara, assim, juntando tudo, falando em rede social, eu acho que, de novo, ela vai estar cada vez mais presente na vida das pessoas, né? Cada vez mais automatizada, cada vez mais próximo do dia a dia. A gente vai cada vez mais consumir mais as coisas simples do dia a dia do outro. Assim como a gente enxerga ao vivo, a gente vai começar a querer ver cada vez mais no digital. Essa coisa de inteligência artificial, eu tô muito louco com isso, cara, porque assim, Você tá curtindo? Tô. Tá testando ferramenta? Tô testando ferramenta. Eu não tô conseguindo testar ferramenta. Eu tô pedindo pra galera que trabalha comigo testar ferramenta, mas eu queria estar lá hands-on, mas não tem Cara, tempo. eu testei uma ferramenta, por exemplo, pra editar vídeo. Não é que funciona perfeitamente, mas cara, funciona. Ajuda. Porra, velho. Muito. Eu subo um HTTP, sei lá o que, do YouTube, lá, um vídeo nosso do podcast. O cara faz, eu peço 20 cortes, ele dá 20 cortes. É mesmo. Dá 20 cortes. Ah, é o melhor do mundo? Claro que não, mas, pô, velho, Ô, Samuca, por que você nunca me contou desses cortes? tem essa daí. Nem Depois eu te sabia. falo. Não, você sobe o link aqui, o linkzinho Sobrou do pro YouTube, Samuca. cara. Pô, já dá 20 cortes. É mesmo. Agora, as perguntas são muito boas. Agora, eu também acho que existe uma coisa, cara, que eu acho que o ser humano precisa se preocupar. Eu sou um cara do cinema, eu adoro assistir filme, série, eu adoro. E eu acho que
a arte, ela imita... Não é a vida que imita a arte, eu acho que a arte imita a vida. As coisas que a gente tá vendo que são pra frente no cinema hoje, eu acho que tem alguém já vendo acontecer em algum lugar, Com certeza absoluta. né? Pra ter Ou essas ideias. projetando. Porque tu fala, cara, essa ideia é muito maluca, alguém mostrou pra ele, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de inteligência artificial, por exemplo, eu gravei... Tipo Black Mirror, assim? Eu acho que aquilo lá já tem. É. Eu acho. Já tem. Tem coisa que eu vejo Não. bem real ali. Nem tudo, Tem né? coisa que eu vejo bem real. Não, ali. tem coisa que eu olho e falo, nossa, já tá acontecendo. Não, as primeiras tempo. temporadas hoje em dia já estão no ar. Já tá. Total, Não precisa nem total, assistir. total. Ah, vou ver primeiro hoje. Já vê das 5 pra frente, porque as pra trás você já vai ver no dia a dia. Já tá acontecendo. É. Agora, o que eu sinto, cara, que a gente tá. A inteligência, ela é muito bacana, mas ela é muito alimentada. Né? Então, pra você ter uma ideia, o que eu fiz? Eu peguei eu gravei lá no meu estúdio um vídeo meu só sobre o meu produto Autoridade Digital. E depois eu gravei um vídeo meu só sobre a minha história. Eu falei 30 minutos da minha história inteira pra mim mesmo. Eu subi isso numa inteligência artificial que transformou isso em texto. Isso é do caralho. Eu peguei esse texto e apresentei no GPT e falei, ó, a partir de agora, quando eu te perguntar sobre tal tema, eu quero que você use isso como base. Ele me dá toda semana um input de 7 conteúdos pra eu fazer. Só que, o que eu quero dizer com Eu isso? acho o GPT incrível desde que você sabe usar. Então, só que eu ensinei. Exato. Aí o que eu As quero... pessoas acham que vai vir. Não, você tem que... Mas aonde eu quero chegar com isso, Rodrigo? Que eu acho assim, tem gente só ensinando. Sim. E tem gente só consumindo. Então, qual que é a grande dificuldade, cara? Que eu não sei o quanto que essas informações elas vão ser verídicas e vão ser reais. E o meu receio, na verdade, é de você ter ali um ordenador de conteúdo que, se você não ensinar para ele a realidade, você vai começar a consumir conteúdo como você consome da televisão. E aí o jornalista que está falando, ele tem toda uma questão política, uma questão educacional, uma questão cultural, que não é a realidade. É uma realidade, né, travestida ou de alguma forma maquiada, enviesada, porque tem a questão, tem o olhar dele sobre isso. Ou seja, né? você acha que em algum momento pode ser que a inteligência artificial tenha um viés? Eu acho que ela já tem até. Eu acho que ela já tem. Porque tem perguntas que a gente faz que a gente vê que ela tá enviesada. E eu tenho uma percepção, Fred, que é minha essa percepção, de que a gente há muitos séculos já perdeu o fio da meada da verdade. Porque a gente não sabe dizer, tudo bem, tem fake news, tem coisas que são óbvias, que são mentiras. Tem um fato comprovado e tal. Não é sobre isso que eu tô falando, Sim. mas uma verdade mais absoluta das coisas, que eu nem sei se isso existe. Mas a gente perdeu o fio da meada da verdade. A gente viu isso muito quando a gente vê debate político. Cara, quem tá certo e quem tá errado? Tem coisas que você vê o olhar do cara. É o olhar. E aí a gente vive numa era da narrativa. E aí eu vejo esse mesmo perigo que você falou. Que a inteligência artificial pode construir uma nova narrativa coletiva. Cara, pra mim não é que ela pode. Já está acontecendo. Ela pra já você. fez isso. Ela já potencializa vozes específicas, né? Ela já elege vozes importantes, né? Então ela já faz isso. Mas eu acho que a inteligência artificial ela tem um poder maior, porque ela é muito vasta, ela é muito ampla, né? E ela tem uma questão que, pelo que eu entendo, né? E é, de novo, inspirado nos filmes aí do Exterminador do Futuro, da Vida e tudo mais, essa parada começa a fazer tudo sozinha, né? Eu tava vendo um agora Eu vi uns videozinhos desses de futurista do TikTok mostrando que daqui a 30 anos a sociedade toda transformada. Uma visão futurística, né? Tipo, cara. quase um Blade Runner da vida. E que ninguém trabalha, mas que tem uma grande consciência que é a inteligência artificial. Cara, assim, você fica reflexivo. Se ao mesmo tempo você fala, bullshit, mas você fica reflexivo. Você fala, isso pode acontecer, cara. Não, tem uma série, eu vou indicar pra vocês, chama Agentes do FBI. É no Star Plus. Gente, segue o Fred, porque ele dá as dicas de série. Esse cara é o cara que mais viu série que eu conheço. Eu vejo muito, cara. Eu não durmo, caralho. Eu vejo mesmo. Adoro. Pô, velho, a parada é essa. Uma equipe de treinamento do FBI, que é treinada lá em 2009,
E a galera começa a evoluir. É difícil, e eu não gosto de série assim, tá? Vocês, diretores, aí podem melhorar. Série que fica passada, presente, futuro, passada, presente, futuro, passada, presente, futuro. Só muda um pouco o tom, sabe? Você fica doido. Você fica doido, vendo Não, aquilo. e minha cabeça, então? E fora que eu tô vendo o celular, o iPad, quando passa carro eu já me distraio, né? Quando eu já fico com fome, eu já fico olhando pra geladeira, aí eu tenho que ver passado e futuro. Eu fico louco da cabeça, mas tudo bem. Então eu tô ali, focado. Então o negócio rola na adolescência dos agentes, em 2023, então ele rola em 2009, quando começa a parada, 2023, que é quando a gente tá, e 10 anos depois. E tem eles criaram uma inteligência artificial Tá. que em teoria, ela vai prender as pessoas, né? Ela vai entender via Se o cara é histórico. culpado ou não. Não, e ela imputou na inteligência artificial todo o conhecimento dos agentes do FBI desde a primeira turma lá de 1934. Então, todo o expertise dos agentes está imputado ali dentro. Essa é a parada. Só que em 2034 eles começam a antecipar. Então, assim, eu acho. O cara pensa em matar a mulher. Eu matava essa filha da puta hoje. Pum, já vai lá e prende ele. Mas às vezes o cara fala, mas às vezes eu não queria matar mesmo. Ele só falou. Só teve uma irritação. E aí, que mais? É isso, cara. Acabou? Acabou, mano. Super, super, super obrigado Meu irmão. por você estar aqui. Sempre uma honra. Divertidíssimo, cara. Sempre muito bom conversar com você, A trocar gente ideia. tem que levar assim, né? Eu falo que a gente tem essa personalidade mais extravagante e a gente é mais livre, né? Eu falo uma outra coisa. Eu falo, rir é a melhor coisa de todas. E quando eu falo assim, tem gente que fala, não, tem coisa melhor. Você pode até estar pensando que tem uma coisinha que é melhor do que rir. Mas cansa, cara. Tem gente que cansa em 20, tem gente que cansa em 1 hora. Você quer expulsar o outro de perto. Agora, a risada... Você tá com isso aqui todo dolorido e fala, puta, conta mais uma antes de acabar. Por favor, né? É assim. Fred, Então, essa risada é a história melhor do coisa. cansar, a gente já conversou sobre isso. Eu... Mas fica no off. Fica pro próximo episódio. Sensacional. Gente, obrigado, uma honra. Obrigado. Ah, foi minha, querido. Obrigado. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Obrigado por assistir mais um Rodricast. Fred, mais uma vez, obrigado por você estar aqui. E beijo pra vocês. Até o próximo episódio. Valeu, gente. Beijo.